Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui e o assunto de hoje é o i5 9400F, o processador de nona geração da Intel intermediário com ótimo custo-benefício. Então fica ligado e roda a vinheta. Então, se você não conhece, esse é o i5 9400F, é o processador aí de nona geração da Intel, compatível com os chipsets de série 300, né, que seria o 310, o H370, o Z370, até mesmo o Z390, entre outros, tá? Mas um detalhe muito importante que você precisa saber, para ele ser compatível com esses chipsets mais antigos, é necessário ter aí, no caso, a BIOS atualizada, né? E para quem vai já partir para o Z390, que seria um chipset até mais robusto do que o processador em si, né? Seria um nível até acima, ele já suportaria tranquilamente sem precisar atualizar. Outro detalhe bastante importante, esse Fzinho que tem no final do número, né, do processador, significa que ele não tem vídeo integrado, né? Então, diferente do modelo anterior, o 8400, onde você tinha um vídeo integrado ali, esse carinha aqui, ele não vai ter o vídeo integrado, tá? É claro que hoje em dia todo mundo está comprando uma placa de vídeo off-board, né, para poder ter um FPS ainda maior, né, para detonar aí nos games. Então, o vídeo integrado é uma função aí que muita gente não utilizava. Então, a Intel retirou aí o vídeo integrado, isso até ajuda a diminuir um pouco o custo, né, de fabricação do processador, né, e garante um preço melhor aí para vocês. E assim como toda a linha da nona geração da Intel, esse processador aqui também possui uma interface térmica melhorada, né? Ao invés de utilizar a pasta térmica como era utilizado na oitava geração, agora é utilizado aí o método ST, né, onde tem uma pontinha de solda ali que garante uma transferência de calor mais eficiente. Então, conforme você melhorar a refrigeração dele, ele vai ficar ainda mais gelado, né? E lembrando que ele possui um cooler box, ou seja, você não vai precisar comprar um air cooler ou um water cooler para estar utilizando ele. É só instalar o processador e utilizar o próprio cooler box aqui, que, né, dá para você utilizar tranquilamente com ele, porque ele é eficiente e feito para suportar a temperatura gerada por esse processador aqui, né? E como ele é um processador com um TDP de apenas 65 watts, ele vai permitir com que a temperatura fique mais baixa e aí você vai poder ter um processador com um clock um pouco mais alto, né, melhorando o desempenho aí nos jogos, né? A linha F, né, o finalzinho F, além de ter essa questão aí de não ter o vídeo integrado, ele também não faz overclock. Então é aquele processador para você montar a máquina, instalar ele e ficar sossegado, né, sem precisar mexer em mais nada, né? Ele conta com Turbo Boost, que chega com clock até 4.1 GHz, por padrão ele trabalha a 2.9 GHz, mas vocês vão ver aqui nos nossos testes que ele vai trabalhar aí praticamente o tempo inteiro a 3.9 GHz, né? O que garante um desempenho bem bacana, já que ele possui 6 núcleos físicos, né? Então você vai ter um desempenho bem legal aí na maioria das tarefas quando você estiver jogando ou fazendo qualquer outra coisa no seu PC. E ele mantém a mesma arquitetura do i9, do i7 de nona geração, que é a Coffee Lake S de 14 nanômetros++. O nosso primeiro teste é no CPU-Z versão 1.89.1, 64 bits, que a gente já pode ver aí algumas informações do processador, né? Inclusive ali vocês podem ver o multiplicador 8/41, que é o mínimo e o máximo de clock que ele pode atingir. Placa-mãe que nós estamos utilizando, placa de vídeo a 1070, e agora vamos rodar o benchmark. Bom, é mais de 2.500 pontos. Vamos ver quando é que ele vai finalizar e o resultado final. Lembrando que nós estamos utilizando uma placa de captura, então pode ser que o desempenho fique um pouquinho abaixo do que deveria estar. Então, o multithread finalizou em 2.593 pontos. Vamos partir para o nosso próximo teste, que é o Cinebench R15. Vamos rodar então o Cinebench R15, olha os 6 quadradinhos ali do processador. Esse teste é bastante conhecido, um teste de renderização que utiliza aí umas instruções específicas. E olha só ali o resultado final quando a gente testou em 9, deu 2.165 pontos. Vamos ver como que vai sair aqui o 9400F. Finalizando aí o teste. Então no Cinebench R15 finalizou o teste aí, tivemos então um resultado com 912 pontos no multithread e no single thread 172 pontos. Vamos partir então para o nosso próximo teste, que é uma versão mais atualizada do Cinebench, que é a R20, que ela é ainda mais pesada do que a R15, e vamos ver como que o i5 9400F vai se sair. Iniciando o teste então, assim como no R15, agora aí também 6 quadradinhos renderizando a imagem, vocês percebem que a imagem é diferente do R15. Aqui o R20, né, ele utiliza
uma metodologia diferente para fazer a renderização dessa imagem. Algo muito próximo aí do Ray Tracing. Então a imagem fica até mais bonita, né? Quase real mesmo que está sendo renderizado. É um teste que demora mais do que o R15 para finalizar, mas já estamos finalizando aí. E finalizou com 2.159 pontos. Esse foi o resultado adquirido aí com o i5 9400F. Terminando os testes sintéticos, bora partir então para os games, né? Eu vou utilizar aqui uma GTX 1070 para que nós possamos rodar uns 4 joguinhos aqui e ver como que ele vai se comportar. Com o jogo setado em Full HD, com tudo no máximo possível, vamos rodar aqui o Rainbow Six Siege. A utilização dos núcleos aí, vocês percebem que está utilizando menos de 75%, alguns núcleos 84%, então tá com a folguinha aí no Rainbow Six Siege. Placa de vídeo ali se mantendo em 98%, 97% praticamente o tempo todo. Temperatura do processador está bem baixa, né? Apenas 40 graus, 42, 44, uma pequena variaçãozinha, mas está muito baixo. Para vocês terem noção, a temperatura máxima do Coffee Lake S é de 100 graus Celsius, então está com uma boa margem aí de temperatura. Finalizou o teste, tivemos então uma média de 164.3 FPS, com uma mínima de 79 e uma máxima de 249 FPS. Vamos partir então para o nosso próximo teste, que vai ser no Far Cry New Dawn. Com o gráfico setado tudo no Ultra e resolução Full HD, bora ver como que vai sair no Far Cry New Dawn. Tem jogos que a diferença do processador no game vai ser maior do que em outros, né? Porque cada jogo utiliza uma metodologia diferente. O Far Cry é um jogo bastante conhecido, né? Por utilizar bastante um único núcleo, né? Então ali vocês estão vendo a utilização dos núcleos, onde nós temos ali cerca de 3 núcleos ficando abaixo de 60%, né? Mais aquela variaçãozinha, e outros 3 a um pouco acima de 70%. Mas ele está variando aí dentro dessa margem, ainda tem uma folga, né, do processador, não está utilizando 100% de todos os núcleos. E o clock, como eu falei para vocês, se mantendo sempre em 3.9 GHz em todos os núcleos. A temperatura ainda continua bastante baixa do processador. Finalizou o teste, então tivemos uma média de 86, com a mínima de 68 e uma máxima de 118 FPS, com a nossa GTX 1070 e o i5 9400F. Vamos partir para o nosso próximo teste, que é no The Division 2. Assim como os demais testes, vamos rodar em Full HD e o gráfico tudo no Ultra. No caso do The Division 2, a gente só precisa deixar o V-Sync desativado para que o jogo possa passar de 60 FPS, se nossa placa permitir. Vamos lá. Já é um teste mais pesado que os demais jogos, né? Vocês percebem que os núcleos ali estão utilizando 100% de cada núcleo. Agora deu uma folguinha aí, caindo ali para 94, 97... E aí ele sobe para 100% e a nossa placa está se mantendo em 98% de uso. Então, nesse caso aqui, não está havendo um gargalo de GPU, tá? A placa de vídeo está conseguindo se manter aí praticamente em 100% de sua capacidade total. E agora ali, utilização do processador em 64, 55, variando um pouquinho. Depende muito do cenário ali, ele vai para 100% ou ele fica abaixo de 70%. Finalizou o teste com a média de 68 FPS. O próprio benchmark do jogo possui um gráfico onde ele mostra mais ou menos a utilização de GPU média, né? E a utilização de CPU. De GPU foi 98% e de CPU 72%. Isso só demonstra para nós que não houve gargalo por parte do processador na placa de vídeo, né? No caso, a nossa placa de vídeo ali conseguiu usar todo o seu poder, né, gráfico aí para poder rodar o nosso game e ficou numa média aí tranquila. Agora vamos partir para o nosso último teste, que é um jogo ainda mais pesado, que é o Assassin's Creed Odyssey, né? Um jogo que utiliza muito processador aí, realmente faz uma diferença absurda. E vamos ver com o que vai sair aqui o i5 9400F. Com aquele gráfico sensacional, Assassin's Creed Odyssey, Full HD, tudo no máximo possível e bora lá. Como já era de se esperar, já iniciou o teste com todos os núcleos utilizando 100%. Realmente o Assassin's Creed Odyssey, ele usa muito processador. E a placa de vídeo ali está cerca de 96, 90% de utilização, 92% e variando um pouquinho aí dentro dessa margem. Temperatura do processador ainda se mantendo ali abaixo de 50 graus, né? 45, 44, variando um pouquinho. E o clock o tempo todo em 3.900 MHz. Inclusive o processador está bem mais frio do que a própria placa de vídeo.
Praticamente o teste inteiro, a placa se manteve ali entre 96% e 97% de utilização, finalizou o teste com a média de 58 FPS, uma mínima de 25 e uma máxima de 126 FPS, né? Realmente o Assassin's Creed Odyssey é bastante pesado, mas mesmo assim utilizando ali 100% praticamente todo o momento do jogo, ele foi capaz de empurrar a nossa 1070 aqui tranquilamente. Bom, galera, o setup que eu utilizei, acabei não falando, né, foi um Z390 Elite 10GB, o i5 9400F. Nós utilizamos aqui um Watercooler Corsair H150i Pro RGB. Não é necessário ter um Z390 ou um Watercooler, né? Mas é os componentes que nós temos na nossa bancada de testes, tá? Então você pode utilizar aí esse i5 por ele ter um TDP baixo, não necessitar de tanta energia assim, você pode utilizar uma placa-mãe mais básica. Lembrando que você precisa atualizar a BIOS ou que a placa-mãe já esteja com a BIOS, que seja compatível com esse modelo aqui de processador, que no caso é o i5 9400F, né? Então, pelo que eu percebi aqui, o i5 9400F foi capaz de manter aí a nossa GTX 1070 com praticamente 100% de utilização nos testes que nós realizamos, e pela pontuação dele aqui nos testes sintéticos, ele conseguiu ter uma pontuação maior aí do que processadores como i7 4770K, 4790K, que na época eram processadores topo de linha que a Intel tinha, né? Então aqui, num processador intermediário no ano de 2019, nós temos aí um custo-benefício muito maior, né? Conseguindo entregar um desempenho até melhor, com tecnologias mais recentes, né? Compatível com as novas instruções aí, como por exemplo a AVX 512, entre outras, que ajudam bastante na hora do processador fazer os cálculos ali, ele ficar um pouco mais rápido, né, para fazer as tarefas. E como é um processador intermediário, ele casa muito bem ali com a placa de vídeo intermediária, né? Utilizamos aqui a GTX 1070, mas ele pode ser utilizado ali junto com qualquer outra placa de vídeo, uma 1660, ou até mesmo aí as novas RX, né, da AMD, ou até mesmo uma placa de vídeo ainda mais robusta do que a GTX 1080. E para você que está começando a montar o seu setup, esse é um processador que realmente vai te garantir um desempenho bacana sem você precisar gastar tanto assim. Bom, galera, então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os vídeos daqui para frente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!